Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, nos presenteou. Então, qual é a nossa responsabilidade neste dia? Nos alegrar nele, ser grato por este dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma live. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui, né, Brasil? Porque eu não coloquei. Mais um dia, mais uma live. E nós vamos hoje falar sobre buscar a dracma da ousadia. Bom dia, Solzinha. Tudo bom? Você ilumina o meu dia, Sol. Muito bom. Ruth, que bom, amiga, que você tá aqui, que você conseguiu. Bom dia, tudo bem com você? Quero colocar uma música aqui, gente, porque é gostoso, né, a gente orar com um louvor. E eu me perdi hoje no horário e nem coloquei uma musiquinha, mas já vamos colocar aqui pra gente começar orando. Hoje nós vamos atrás dessa dracma. Olha, acordou às 5 da manhã, meu Deus, que moça mais focada. E calor, né? Aqui na minha casa é muito quente, gente. No frio é bom, mas no calor é um pouco sofrido, assim, sabe? Porque é bem quente mesmo. Então a gente dormiu mal que só. Vou colocar o mesmo de ontem, que já... Não, vou colocar aqui o outro, Amor que Enche. Bom dia, Dani, tudo bem? Agora foi. Tudo bem, Dani? Espero que você esteja bem. Vamos orar? Apresentar ao Senhor este tempo, esse devocional, pedir para que Ele venha falar conosco e que aquilo que nós precisamos Ele possa nos acrescentar, tá bom? Pai, eu te dou graças por este dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós. Eu sei que o Senhor tem uma direção para as nossas vidas hoje. Então eu quero te pedir, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, o dom da palavra, Pai, o dom do entendimento da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Que ao ler a Tua palavra, possamos ter clareza sobre a direção do Senhor, Pai. Que nós não venhamos, Pai, interpretar nada, Senhor, de acordo com os nossos achismos, interpretações, Pai, baseado naquilo que nós achamos, mas que venha a ser revelação da Tua palavra, que possamos, Senhor, receber a revelação do Senhor, Pai, para nós aplicarmos o nosso dia, para nós aplicarmos a nossa vida, e então, Senhor, ver o Senhor operando, Senhor, em nós. Pai querido, eu quero te pedir que a Tua palavra venha produzir em nós, Pai, o efeito da transformação. Ninguém, Senhor, que passa a sua vida, o seu dia, Pai, em oração, em leitura da palavra, que ele se torna a mesma pessoa, que ele permanece a mesma pessoa. Não, Senhor, aquele que medita na palavra, aquele que busca em oração, o próprio Espírito vai nos transformando. Aquilo que para nós, Senhor, era comum, Senhor, coisas que nós fazíamos, Pai, que nós nem nos importávamos, que nós não tínhamos atenção para aquilo, o Teu Espírito nos aponta e nos mostra que não é o caminho. Então eu quero te pedir que ao momento que nós estivermos, Pai, ministrando a palavra, compartilhando a palavra neste devocional, que o Senhor possa abrir a nossa mente para aquilo que nós precisamos mudar, para aquilo que nós precisamos, Senhor, ser transformado, para aquilo que nós precisamos, Senhor, ser modificados, Pai. Que a Tua palavra nos cure, que a Tua palavra nos liberte, que a Tua palavra nos sare, Pai. Se houver alguém hoje que acordou, Senhor, entristecido, com uma má notícia, alguém estiver desanimado, que a Tua palavra possa animá-lo, que a Tua palavra, Senhor, possa trazer de volta a força, a coragem, o ânimo.
Se tiver alguém, Senhor, que está precisando de uma intervenção divina, Pai, porque a sua casa está, Senhor, em confusão. Ah, Senhor, se o espírito de separação está rondando casamentos. Ah, Senhor, se o espírito de enfermidade está rondando seus filhos, Pai, que eles possam ver a boa mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, que nenhum mal possa vir sobre eles, que nem praga alguma chegue ao seu lar, mas que eles possam estar protegidos, que elas possam estar guardadas, Pai, aonde quer que forem. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vanessa, Thali, bom dia. Que coisa boa. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos buscar a dracma da ousadia. Nós já buscamos a dracma da fidelidade. Ontem nós buscamos a dracma da paternidade. E hoje nós vamos buscar a dracma da ousadia. Dentro dessa nossa jornada cristã, por que essa dracma da ousadia ela é tão relevante? Nós vemos, quando nós vamos lendo as cartas, principalmente as cartas de Paulo, né? Nós vemos sempre ele encorajando a igreja, né? Você vê que o Paulo era um encorajador para que a igreja ela avançasse a despeito, mesmo a despeito. A Sol já colocou aqui, ousadia é a minha dracma, essa que eu preciso buscar. Bom dia, Cleidinha, tudo bom? A despeito das nossas... Paulo, ele falava assim, olha, mesmo diante das dificuldades, os obstáculos, tenham ousadia. Então, essa dracma, para todos nós, ela é extremamente importante. E ela dá sinalização à maturidade. Olha que coisa interessante, né? Nós falamos ontem da dracma da paternidade. E muitas coisas que nós citamos ontem, que nós sentimos, né, em relação à nossa caminhada cristã, em relação a Deus, o nosso relacionamento com Deus, a gente comentou que muito provavelmente a gente transfere, né, os nossos sentimentos, aquilo que foi produzido em nós ao longo da nossa caminhada em relação aos nossos pais, que é o relacionamento mais importante da nossa vida. Nós transferimos, às vezes, as frustrações também para Deus, e a gente conversou tudo isso ontem. Só que nós não podemos ficar preso a esses sentimentos. Quando eu entendo o que interfere o meu relacionamento com Deus, aí começa o processo de maturidade. Eu entendi. Alguém falou, né? Eu sou inconstante e eu tive aí essa ausência da disciplina, da correção, né? Os meus pais nunca me cobraram das coisas, então hoje eu sou meio perdido. Eu falei, né, olha, o meu pai não colocou muito limite, eu podia fazer meio que o que eu quisesse, né, eu não soube enfrentar os obstáculos, porque o excesso da proteção me privou de desenvolver algumas competências. Tudo isso nós entendemos. Só que a gente não pode debruçar sobre essa ausência e achar eu sou assim por culpa dos meus pais que falharam. É só por questão de compreensão. Porque quando eu tô ignorante em relação a algo, eu não sei por que eu ajo dessa maneira. Poxa, eu não sei por que eu sou sempre... Sabe, eu fico frouxa diante de um obstáculo. Eu não sei porque eu não consigo persistir. Eu não sei porque quando você descobre, quando você vai lá na raiz, você fala assim, entendi. Só que isso aconteceu quando eu era menina, isso aconteceu quando eu era adolescente, isso aconteceu quando eu era criança. Agora eu sou adulta e eu tenho que me comportar como uma pessoa adulta. Eu não posso ter comportamentos infantilizados, né? Adalgisa, bom dia. Keia, bom dia. Eu não posso ter comportamentos infantilizados, eu preciso agir como uma pessoa madura. Então, esse comportamento que fazia muito sentido, ou não fazia, né? Mas que eu aceitava, sem entender o porquê, hoje eu já não vou aceitar mais. Então, dentro do nosso processo de busca da dracma, a dracma da ousadia, ela também pode ser entendido como a dracma da maturidade. Antes, esses meus comportamentos, eles vinham
da criança interior, né? Eles vinham de uma falta de entendimento. Eram comportamentos até infantilizados, mas eu não tenho a síndrome de Peter Pan. Lembra do Peter Pan, que ele se recusava a crescer? Não, eu entendi e eu vou buscar o crescimento. E para que eu tenha coragem, né, para que eu tenha força para buscar o crescimento, o que eu preciso? De ousadia. Ousadia é eu romper os bloqueios, é eu continuar, mesmo quando eu vejo dificuldade, mesmo quando eu vejo obstáculos, eu vou fazer. Por que eu vou fazer? Porque eu entendi o que eu tenho que fazer. Quando eu entendo o que eu tenho que fazer, quando eu entendo o que está me bloqueando, me impedindo, eu faço o quê? Eu avanço. Sabe? Isso é ousadia. Meu Deus, eu nunca aprendi, eu não aprendi a lidar com dificuldades, mas eu entendi que eu preciso aprender. E aí, quando eu estiver diante de um obstáculo, qual vai ser a minha reação? Ficar chorando e falar que Deus não me ama mais? Não. Pai, eu entendi que eu estou passando por isso para que eu possa me desenvolver. E aí me dê força, me dê graça, aí eu vou começar a buscar em Deus o que eu não tenho, o que eu não aprendi, o que não foi desenvolvido em mim. Isso aí eu vou buscar em Deus. Olha o que Paulo fala aos Romanos, né? Tá lá em Romanos 1:11. Ele diz assim, ó. Eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Olha que interessante, né? Eu anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Qual é o dom espiritual que você precisa para que você se sinta fortalecida? Para que você consiga ter ousadia. Talvez o dom que você precise é a fé. Senhor, me dá fé. Porque se eu tenho fé, consequentemente eu vou ser ousado. Porque eu vou andar não de acordo com o que os meus olhos vê. Porque o contrário, gente, de ousadia, eu vou dizer para vocês o que é contrário à ousadia. É covardia, é conformidade, né? Que é seguir o caminho mais seguro, é passividade, insegurança, medo, conformismo, né? Que é se conformar com a situação, pavor. Essas são as características de alguém que não tem ousadia. Mas se eu tenho fé, eu não vou, essas características, elas não me dominam. Porque se eu vou andar não mais pelo que eu enxergo, então as coisas estão difíceis. Tá meio perigoso, tá meio complicado, mas eu não sou insegura. Porque a fé me estimula a agir. E aí Paulo fala assim, eu quero compartilhar com vocês dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, arraigados, para que vocês sejam fortes e não parem perante qualquer dificuldade que vier contra vocês. Isso é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Você vê que a fé vai andar junto com a ousadia. A fé, ela anda lado a lado com a ousadia. Como eu acho a dracma da ousadia? Buscando o dom da fé. Senhor, me dá fé. Coloque em mim fé, porque quando eu olho para a situação, eu vejo o quê? Eu me sinto como? Eu me sinto inseguro, eu me sinto com medo, às vezes eu me conformo, eu não vou mexer com isso. A pior coisa é quando você se conforma, né? Eu não vou mexer com isso. Deixa do jeito que tá. Pra quem está bom demais. Não. Deus tem algo novo pra mim, pra você e pra todas as áreas das nossas vidas. Mas pra que eu consiga viver o que Ele tem pra mim, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer, eu preciso ser madura. Eu não posso mais me comportar como eu tinha quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, 18, quando meu pai falou assim, filha, larga tudo porque eu tô aqui. Eu não sou mais aquela pessoa. Aquilo ali aconteceu, aquilo ali foi um excesso de amor, que essa lembrança fique como um gesto de amor, mas eu preciso aprender a ser madura e encarar as minhas adversidades e obstáculos com ousadia, com maturidade.
Às vezes, nós ficamos rasos no nosso relacionamento com o Pai. Nós nos comportamos como crianças, relacionamento infantilizado. Lembra que eu falei pra você ontem que muitas vezes eu ficava brava com o Senhor e eu falava, também não vou falar mais com o Senhor. Infantil. Comportamento infantilizado, porque eu não me relaciono com Deus com os meus sentimentos, eu me relaciono com Deus com a palavra, com a fé. Então, se eu tenho convicção que Ele me ouve, porque a palavra diz que Ele me ouve, se eu tenho convicção que Ele me ama, porque Ele disse que me ama, ao ponto de entregar o seu filho, se Ele me disse, através de Paulo, que todas as coisas eu posso, porque Ele me fortalece, eu vou sendo alicerçado na palavra e pela fé, crendo que aquela palavra é verdade, então eu não me abalo mais. Paulo diz assim, o meu homem exterior, ele até pode se abalar, porque a gente fica triste, a gente fica doente, o nosso corpo, né, ele se abala. Mas o meu homem interior, ele continua vivificado, ele continua fortalecido. O que é o meu homem interior? Eu me abalo com uma má notícia. Eu vou ficar quantas horas, quantos dias e quantos meses abalados? Vai chegar uma... Eu como ser humano, falho, eu vou falar assim, eu vou ficar abalado. Mas daqui a pouco eu tenho que... meu homem interior, ele vai me ajudar, me levantar. E quando eu achei que eu tava fraco, é o que Davi dizia, né? Daqui a pouco eu tô forte. É natural, né? Você já tava conversando com a Sônia, minha psicóloga, e ela falou assim, esse processo, né, de eu tô bem agora, daqui a pouco eu não tô muito bem, ela falou, é natural, é um processo, a gente pode olhar até pra natureza, pros nossos batimentos cardíacos, né, você tá bem, aí daqui a pouco você tá bem, aí daqui a pouco você dá uma caidinha aqui, aí daqui a pouco você dá uma subidinha aqui, aí você tem uma hora que você fica ali mais constante, daqui a pouco você dá uma caidinha aqui. Isso é a carne, né? Isso é a carne. Você não vai ficar linear a vida toda, sempre muito forte. É normal em algum momento você se abater, você ficar triste, você ficar nervoso, você ficar desanimado. Carne, ela fica assim. Mas o que vai diferenciar é a fé. A fé não quer dizer que eu nunca vou ficar triste, que eu nunca vou ficar, ou não vou ter dúvida, né? Não, nunca vou ter dúvida. Não, a fé, ela não quer dizer isso. A fé quer dizer que mesmo com dúvida, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo triste, eu vou conseguir reagir. Isso que a gente falha, né? Quando a gente acorda um pouco triste, a gente já se entrega por vez. Quando as coisas começam o circo começa a fechar, o que a gente faz? Joga a toalha. A gente não aprendeu a desenvolver a ousadia e a fé dizendo, tá difícil, mas eu vou continuar. Eu não tenho energia física para fazer tudo o que eu fiz ontem, mas hoje eu vou perseverar na oração, eu vou perseverar em fé. O meu corpo não consegue reagir, mas o meu espírito tá orando. Eu não sei se vocês têm o hábito de orar em espírito. O que é orar em espírito? É orar no seu pensamento, né? E aí você tá lá trabalhando, lavando louça, dirigindo, e você tá, Senhor, eu preciso de fé. Senhor, os meus desafios, eles estão grandes. Me fortalece, me cobre com teu sangue, me ajuda, me sustenta. Paulo fala para nós orarmos sem cessar. Como que uma pessoa ora sem cessar, né? Como é que eu vou orar sem cessar? Orar sem parar, né? Que Paulo fala, eu vou ficar 24 horas de joelho? Não, eu vou ficar orando da minha mente, Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá discernimento, me mostra qual é a tua vontade, me aponta qual é o caminho, me dê direção, e aí a gente vai orando, mantendo este relacionamento de oração com o Senhor, pedindo a Ele aquilo que nos falta. Eu preciso saber no meu dia o que tá me faltando. Senhor, hoje tá me faltando força, acrescenta. Senhor, hoje eu quero desistir, não deixa que eu desista. O problema é que quando passa pela nossa cabeça, eu não sei se eu já comentei isso com você, mas a gente conversou isso em algum momento, né? Que os nossos pensamentos, eles são convites. Quando surge um pensamento na sua mente, é um convite. Sabe quando você fala, eu vou desistir? É um convite. Vamos desistir? Vamos parar?
Vamos abrir mão de tudo isso? Você tem a chance de dizer sim ou não. O pensamento, ele não pode te definir. Passou na sua mente a vontade de desistir, você tem que responder, você tem que dar uma resposta para esse pensamento. Não, eu não vou desistir, porque agora eu não ando mais pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Não, eu não vou mais desistir, porque o Senhor começou a obra, Ele vai concluir na minha vida. Não, eu não vou desistir, porque eu não sou mais aquela mesma pessoa, eu não sou mais aquela que retrocede, eu não sou aquela que para no caminho, eu não sou mais, eu estou em crescimento, eu estou num processo de maturidade, eu assumi a minha maturidade diante do Senhor, então eu não vou parar. É assim que nós buscamos a dracma da ousadia, é indo contra a nossa força natural. Eu não consigo, eu não paro, eu não tenho condição de fazer, mas eu vou continuar agindo a despeito daquilo que eu sinto. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue, eu vou continuar fazendo. Por quê? Porque eu tenho fé. Fé em quê? Fé que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Quando eu olho para Cristo, quando eu olho para o Senhor e tenho convicção de quem Ele é, sabe? Nós temos que parar, né? A Thali colocou aqui, o Senhor nos deu o domínio próprio, né? Para dominar e não ser dominado. Exatamente, dominar os nossos sentimentos. Nós não podemos deixar que os nossos sentimentos nos mandem em nós, né? É o Espírito que comanda, não é a carne. Quando o Espírito comanda, a minha carne tá meio fraquinha, o Espírito dá uma ordem, igual Davi nos mostra no Salmo, né? Porque tá abatida a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Nós temos que dar ordem, entende? Quando vier o pensamento, eu tô triste, eu tô cansada, Jesus não me ama. O que tá acontecendo, alma? Aí a gente tem que repreender, a gente tem que responder. O que tá acontecendo, alma? Você acha que o meu Deus não vai fazer? O meu Deus, no seu poder, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Vai acontecer sim. Por quê? Porque Ele falou que vai. Vai acontecer porque Ele não mente. Nós temos que dar respostas para os pensamentos que surgem. E o problema é que nós nutrimos. O problema é que nós alimentamos, que nós continuamos, né, dando força a esses pensamentos. A ordem do Senhor não é nos curvar diante da nossa vontade. A ordem do Senhor é que a gente se levante, mesmo quando as coisas, aos nossos olhos, parecem insolúveis. E aí você tem que, como é que eu faço, né, para encontrar dentro de mim, eu que sempre fui uma pessoa mais fragilizada, como que eu faço para poder encontrar dentro de mim para encontrar essa dracma, né? É através, a Thalia até nos adiantou aqui, através dos frutos do Espírito. É os frutos do Espírito que começam a atuar em mim, e aí eu não vou produzir mais os frutos da carne. Qual eram os frutos da carne? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou desistente, blá blá blá. Gente, eu falo com muito amor e muita propriedade que por muito tempo eu ficava com essa ladainha com o Senhor, mas também o Senhor não me ama, mas também o Senhor me abandonou. Ele jamais vai nos abandonar. Isso é um pensamento que nós temos que repreender quando vier. Se vier é porque é imaturo espiritual ainda. Sabe? Porque é uma certeza que nós temos que desenvolver dia após dia. O Senhor está comigo. O Senhor me ama. Eu não posso dar margem para essa dúvida. Quando vem o pensamento e eu dou margem para esse pensamento, o inimigo tem espaço. Sabe, como é que eu abro uma brecha? Vou te explicar como é que abre uma brecha. É quando vem um pensamento e você nutre esse pensamento. Quando você dá espaço para esse pensamento, o Senhor não te ama. Aí você fala assim, é verdade. Porque se Ele me amasse, né, Ele já teria... Aí a gente começa a alimentar esse sentimento de orfandade. Ele me ama sim. Quer uma prova melhor do que ter entregue seu filho? Quer uma prova melhor do que essa? E aí você tem que fazer o quê? Cortar esse pensamento. E como corta? Com a palavra. Lembra Jesus quando Ele foi tentado? Nós lemos aqui, né? Nós já fizemos esse devocional. Quando Jesus foi tentado, o inimigo vinha com a própria palavra para pegar Jesus. E a palavra de Deus na boca do inimigo, ela sempre vai estar distorcida, gente.
A palavra de Deus na boca do inimigo, ela não é verdade, porque ele não vai pronunciar a verdade. Então, quando vim com esses pensamentos, com esses versículos distorcidos, é puro demônio. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a verdade da palavra, o que você crê. Porque a verdade da palavra, ela vai fazer efeito de acordo com o que eu creio. O que você crê? Você crê mesmo que Jesus, ele morreu por você? Você crê mesmo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça? Perecer é não morrer, não ser destruído. Você crê mesmo nessa palavra? Você crê mesmo que o seu Deus é o Deus de milagre, que ele faz coisas extraordinárias? Você crê mesmo que o Senhor, ele resgata, ele restaura? Você crê mesmo que ele te chamou como filho? Quais são as suas crenças? Você crê mesmo? Quando você tem alicerçado as suas crenças, as suas verdades, o inimigo, ele vai vir, a sua carne, ela pode tutubiar, mas o seu espírito vai falar, opa, aqui não. Aqui você não tem espaço. E aí ele vai bater em retirada. Como que vence o inimigo? Resistindo. A Bíblia nos diz isso, né? Resistir ao diabo e é ele que vai fugir. E às vezes a gente fica ali cedendo às tentações do pensamento e repreendendo. Eu te repreendo. Você vai embora, inimigo, mas eu dou a abertura para que ele acesse a minha vida. Então, quando eu corto e digo, aqui você não vai reinar mais, lembra da mulher do quarto de guerra? Eu fico irada, aquela ira santa, e falo, aqui você não reina mais, na minha mente você não reina mais, na minha casa você não reina mais. O que eu tenho que fazer agora, Senhor? Me mostra qual é o próximo passo, porque eu vou com medo mesmo, porque eu vou sem força, mas eu vou me arrastando, mas eu sei que o Senhor vai me sustentar. Isso é ousadia, fazer o que precisa ser feito, mesmo que você olhe para a situação e sinta temor. Nós nunca vamos olhar para... às vezes a gente romantiza a ousadia, né? Não, porque eu preciso sentir ter força. Eu preciso sentir ter ânimo. Eu preciso sentir. A gente sempre trabalha com o tal do negócio do sentir. Nós não vamos sentir. Nós temos que fazer. Isso é andar pela fé. Paulo está dizendo aqui, olha, eu anseio estar com vocês, eu desejo estar com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês algo extraordinário que vai fortalecer vocês. E aí ele continua, que vocês sejam que nós sejamos mutuamente encorajados através do quê? Da fé. Duas coisas precisam andar conosco, a fé e os frutos do Espírito, como a Thaili já nos antecipou. Frutos do Espírito, quais são? São 9. É o amor, é a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. São 9. Nós precisamos. Como a minha maneira de me comportar? Eu tô sendo irritada, né? Como eu falei ontem dos temperamentos, o colérico, ele é uma pessoa mais irritada. Da sua natureza, já nasce uma pessoa mais, como é mais agitado, né? É mais irritado, que as coisas pra ontem. Então, eu tenho que nutrir os frutos do Espírito. Senhor, eu quero pra ontem. Senhor, essa situação tá me irritando num nível, eu não tô conseguindo perseverar, porque tá me irritando. Mas eu lembro, a minha carne tá irritada, mas o fruto do Espírito é a paciência. Então, eu vou orar e falar, Senhor, eu não ando segundo a minha carne. A minha carne, o meu temperamento diz que eu sou irritada, diz que eu não tenho paciência, mas a tua palavra diz que eu tenho. Por isso que eu preciso me conhecer, porque eu preciso saber para qual é a tendência da minha carne, para onde eu tô inclinada. Se eu sou uma pessoa inclinada a desistir, o que eu tenho que orar? Senhor, me dá aqui o domínio próprio, porque naturalmente, Senhor, eu abro mão das coisas, mas eu quero ter domínio sobre esse sentimento e eu quero continuar mesmo quando eu for confrontada, mesmo quando eu não sair do meu jeito. Senhor, me dá amor, Senhor, amor a Ti, amor às almas, porque o que eu tô fazendo aqui pode repercutir de uma maneira tão extraordinária como testemunho para as outras pessoas, e aí você vai buscando no Senhor motivos para continuar. Quando eu sei quais são os meus pontos de vulnerabilidade, os meus pontos fracos, né, que a gente chama, os meus pontos vulneráveis, o que acontece? Eu consigo colocá-los diante de Deus e falar, Senhor, tá aqui. Isso aqui, Senhor, é a minha fraqueza.
Mas a tua palavra diz que eu não sou isso, eu sou isso aqui. Senhor, eu sou uma pessoa que eu não tenho paz. Eu não durmo, eu fico preocupada com o dia de amanhã. Senhor, eu não sou essa pessoa. Mas a tua palavra diz que faz parte dos frutos a paz. E eu quero nutrir, eu quero viver essa paz. E aí eu vou buscando no Senhor aquilo que me falta. Mas eu preciso entender o que está me faltando. Eu preciso compreender o que está, qual é a lacuna. Lembra a dracma? Vamos pensar em um colar. É um colar com 10 moedas, né? 10 dracmas. Quando uma cai, fica uma lacuna. Eu preciso olhar no espelho e falar assim, mas está faltando uma dracma. O que aconteceu hoje? Eu perdi essa dracma, eu preciso ir atrás dela. Imagina aquela mulher, ela percebeu, ela olhou e falou, caiu, eu vou parar tudo agora. Eu não vou deixar para buscar amanhã, eu vou parar agora e vou atrás dessa dracma. Eu vou parar neste momento que eu tô fazendo e vou atrás dessa dracma. Quando o seu dia tá muito desafiador e você tá perdendo, você percebe quando você tá perdida, não é? Você para o que você tá fazendo e fala, meu Deus, que dracma que eu perdi? Será que eu perdi a dracma da paciência? Será que eu perdi a dracma do amor? Será que eu perdi a dracma da ousadia? Eu tô com uma vontade enorme de voltar para casa e ficar ali numa posição fetal, sabe? De medo dos desafios. Que dracma eu perdi? Aí como que eu acho? De joelho. Aí eu vou parar tudo e vou falar, Senhor, varre o meu coração, porque hoje foi um dia tão difícil, eu tô tão poluída, mas eu preciso, mas não é tantas vozes, é tanta coisa que aconteceu que eu não consigo entender o que eu perdi. Senhor, me mostra o que eu perdi aqui. Gente, é extraordinário o que acontece. O Senhor mostra. Olha, filha, você tá aqui, ó. Esse é o ponto aqui que tá te dando problema. É este vazio aqui que ficou. Quando tem um vazio, gente, falta uma dracma, é um acesso que o inimigo tem para nossa mente, para o nosso coração, para o nosso futuro, para o casamento, para o trabalho, para a vida financeira. Ele encontrou uma brecha. Por isso que aquela mulher, ela parou tudo e falou, vamos procurar, gente. Vamos procurar gente não, né? Porque ela procurou sozinha. Mas quando ela encontrou, aí ela chamou as amigas para celebrar. Existem coisas que eu faço sozinha. Existem coisas que eu faço sozinha. A celebração é com as amigas, mas a jornada, ela é solitária. Com Deus, obviamente. E o problema, a gente estava conversando ontem sobre isso, o problema é que nós nos apegamos às pessoas, né? Nós chamamos as amigas para buscar as dracmas com a gente. E não é assim que funciona. O meu relacionamento de maturidade com o Senhor, ele vai acontecer quando é eu e Ele. Eu preciso entender que o meu processo de maturidade com o Senhor vai acontecer no secreto. É ali que se estabelece o processo de maturidade. Se eu sempre trouxer, imagina você, né? Um relacionamento, um casamento. O quarto, né, é o lugar da intimidade do casal. Quando tem 10 pessoas no quarto, não tem intimidade, gente. A intimidade acontece quando tem 2 pessoas. Esse é o processo do amor, da intimidade. Você tá ali, você e aquilo é o seu momento. O nosso processo de intimidade, desenvolvimento, conexão com o Senhor é o nosso momento. Eu vou orar, eu vou falar com o Senhor, eu vou pedir discernimento, porque nisso Ele vai se revelar a mim. Quando eu sempre estou terceirizando esse processo, eu nunca vou conhecer o Senhor de com Ele andar, sempre será de ouvir falar. Então que nessa jornada o Senhor nos encoraje a encontrar a dracma da ousadia. Faça uma relação de tudo aquilo que você está fugindo. Esse é o meu encorajamento para você. Faça uma relação de tudo que você está fugindo. Tem coisas que fugimos, que procrastinamos, porque nos falta coragem, porque estamos inseguros, porque estamos com medo, porque nos conformamos, porque só de pensar nos dá pavor, porque somos passivos. Faz uma relação de tudo, das coisas menores às maiores.
Coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu encontrei a dracma da ousadia. Se você sabe que ousadia é o que te falta, significa que você já encontrou essa dracma. Agora, para você colocar a dracma no lugar, tem que ter um movimento, uma ação. Você vai começar a resolver tudo que você vem fugindo. Começa do menor, começa do mais simples. Às vezes o mais simples, gente, é o que nos encoraja para dar sequência às demais coisas. Começa, eu tô procrastinando, eu vou fazer. Eu comecei isso aqui, não terminei, eu vou fazer. E aí você vai cumprindo o passo a passo da sua lista. Quando você sentir vontade de desistir, você fala: Senhor, eu encontrei a minha dracma da ousadia. Senhor, me dá fé para que eu possa concluir. Eu não quero ser uma pessoa que foge. Eu não quero ser uma pessoa amedrontada. Né? Paulo também disse para Timóteo, né? O Senhor não, tá lá em 1 Timóteo... vamos ver aqui, 1 Timóteo, 2 Timóteo, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha, o Senhor não, se você se sentir covarde perante uma situação, lembra dessa palavra. Não, eu creio em Deus e Ele não me deu esse espírito de covardia. Eu não sou covarde, eu não sou medrosa, eu não vou parar no meio do caminho, ainda que o inimigo jogue na sua cara que esse é o seu histórico, porque o inimigo, ele é sujo e acusador, né? Ainda que ele jogue no meio do caminho, você nunca conseguiu, você vai conseguir agora, você vai falar: vou conseguir. Sabe por que eu consegui? Porque eu encontrei a dracma da ousadia. E eu entendi que o meu Deus, Ele não me deu espírito de covardia, de medo, de insegurança, mas de ousadia. Eu tenho intrepidez, eu tenho coragem e eu vou até o fim, porque o Senhor está comigo. Que se essa dracma é a sua dracma, eu quero te orar com você e fazer como Paulo, né? Que nós sejamos encorajados pela fé. Que o Senhor nos dê coragem, em nome de Jesus, que o Senhor te dê coragem pela fé. Que essa ousadia não vai vir de maneira natural, mas é pela fé. Tudo aquilo que você tem procrastinado, tudo aquilo que você tem se conformado, aquilo que você tem fugido, porque você está com medo de fazer, porque você não sente ousadia, você sente sempre muito acuada. O Senhor, Ele vai começar a trabalhar no seu coração, na sua mente. E você vai se lembrar dessa palavra e você vai dizer diariamente: eu tenho o espírito de ousadia, porque foi esse o espírito que o Senhor me deu quando eu levantei a minha mão e disse: pode morar em mim. E você vai na ousadia fazer. Quando você tiver com medo, você não vai com medo mesmo. Primeiro você vai parar, você vai respirar, você vai orar, você vai receber do Senhor a dose de ousadia que você precisa, e aí depois você vai se levantar e você vai. Quando você tiver com medo, vai com a cara e com a coragem. Você não vai com a cara e com a coragem. Você vai parar, você vai respirar, você vai orar e você vai pela fé. Porque Paulo nos instruiu que o encorajamento, ele vem através da fé. E aí você vai ver a sua vida caminhando. Às vezes a nossa vida paralisa porque nós não temos coragem de resolver o que precisa ser resolvido. Porque nós não temos autorresponsabilidade, porque sempre terceirizamos: é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do marido, é culpa do cachorro, é culpa do papagaio. Chega, não é culpa de ninguém. Você vai levantar e você vai agir de acordo com aquilo que você entende que precisa, e aí você vai ter a vitória, porque o Senhor procura pessoas que são corajosas. E a coragem não uma coragem carnal, mas uma disposição em dizer: eis-me aqui. Se o Senhor está falando, eu vou. Lembra de Gideão? Gideão, ele não era naturalmente um homem corajoso. Ele pediu várias provas para o Senhor, para então ele fazer aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Mas ele nunca disse não. Ele falou: se o Senhor está comigo, então me prova mais uma vez. Se o Senhor está comigo, então me dá mais um acalento. Se o Senhor está comigo, então, por favor, me mostra de novo, porque eu tô com medo ainda. E tá tudo bem você falar isso para o Senhor.
Senhor, eu ainda continuo com medo, me dá mais um sinalzinho. Senhor, Senhor, vem com mais uma dosezinha hoje. Senhor, tenha misericórdia de mim hoje. E aí ele vai te forjando. Entende? É um processo. É um processo. Confia nele, confia no processo e as demais coisas serão acrescentadas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, sua quarta-feira. Faça a listinha do que você está procrastinando, do que você deixou no meio do caminho e vá na força do Senhor, porque Ele é contigo. O Senhor é contigo, tá bom? Um beijo, até amanhã às 7h01. Deus abençoe Ingrid, que entrou aqui, a Monique. Deus abençoe meninas. Deus abençoe Bruna. Deus abençoe vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. E seguimos firmes e constantes. Deus abençoe. Beijo.